O direito é algo fundamental. Todos os cidadãos que vivem numa nação organizada devem ter acesso ao direito. E, nesse sentido, nós falamos do ordenamento jurídico, dos direitos, deveres e obrigações de cada cidadão. É muito importante que a vida em sociedade seja regulamentada. É muito importante a presença da lei. Alguns criticam a presença da lei porque também existe distorções, corrupção, injustiças. Porém, se com a lei nós já temos problemas, imagine uma sociedade sem leis, sem regras. Uma sociedade sem leis só seria boa se todas as pessoas fossem boas, se todas as pessoas fossem conscientes, se todas as pessoas fossem éticas, se todas as pessoas quisessem naturalmente o bem do próximo e colaborassem para uma sociedade unida, não violenta, que pudessem todos cooperar para a prosperidade coletiva. Numa sociedade assim, eu não precisaria de leis. Mas o ser humano não é 100% assim. Ou pelo menos ainda não é. Ou está longe de ser 100% ético, 100% consciente, 100% altruísta, 100% uma pessoa que quer o bem do outro. Muitos seres humanos ainda trabalham para o seu próprio interesse, no máximo para o interesse de seus familiares. Muitas pessoas ainda são violentas, egoístas ou simplesmente prejudicam o próximo de alguma forma. Tem coisas que não apenas as pessoas, mas as empresas precisam ter, obrigadas por lei, para poderem fazer, senão não fazem. Exemplo, digamos que você seja uma concessionária de água ou de energia elétrica, você distribui água ou distribui energia elétrica, você vai distribuir para onde te dá mais lucratividade. Para um grande município, para um grande bairro, para uma região muito habitada. Mas se tiver uma casinha isolada, num distrito, no interior dos interiores, você não quer transmitir energia para lá, não. Nem quer fazer ligação de água para lá, não. Porque isso sai muito caro, é inviável. E aí, muitas vezes, a lei te obriga a fazer. Então, perceba que a presença da lei é importante. Numa sociedade sem leis, impera a selvageria, impera a chamada barbárie, impera a lei do mais forte. No passado muito remoto, há séculos atrás, há milênios atrás, era assim. A pessoa chegava numa determinada região, gostava daquela região porque ela tinha um solo fértil, tinha fontes de água, e dizia, isso aqui é meu. E aí vinha uma outra pessoa e dizia, não é seu não, é meu. E aquelas pessoas disputavam. Até hoje existem disputas dessa natureza. Então, digamos que o Jaciel
encontrasse uma terra fértil, com mananciais de água, com muitos rebanhos, chegasse e dissesse assim: isso aqui é tudo meu porque eu vi primeiro. E aí o Jaciel passa uma cerca delimitando a propriedade dele. E aí outro colega chega e diz: Jaciel, isso aqui não é só seu não, rapaz, isso aqui é de todos. E aí o Jaciel diz: não, isso aqui é meu. Se você quiser, você tem que tomar a força. Então, quem for mais forte vai vencer essa disputa. A disputa muitas vezes se dava de maneira selvagem e agressiva. E se um fosse mais forte do que o outro, o mais forte levava. Às vezes tinha aquele que não era mais forte, mas que fabricava uma espada, fabricava uma lança e vencia o oponente. Mas numa pura barbárie, sem regras, sem leis, sem julgamento. Perceba que uma sociedade assim é muito perigosa. Só daria certo se as pessoas fossem todas pacíficas. Então, aí nós necessitamos da presença das leis, dos códigos, das normas. E aí nós temos o direito. Vamos entendê-lo. Professor, o que é direito? São as leis, as normas, os códigos, os regulamentos. O direito regula a vida em sociedade. E ele pode prever punições para quem não cumprir determinadas leis. Exemplos de punições: multas, cerceamento da liberdade, serviços comunitários obrigatórios. Professor, me dá aí exemplos de leis. Eu vou iniciar falando aqui de um código de leis muito antigo, conhecido da maioria de vocês, chamado os 10 Mandamentos. Mas, professor, você disse que não ia falar de religião. Eu não estou falando de religião. Por acaso, coincidentemente, Moisés foi um grande legislador. Então, estou aqui falando de leis. Ah, professor, então os 10 mandamentos é um exemplo do direito? Sim. No passado, há muito tempo atrás, na época de Moisés, as leis religiosas e as leis civis eram a mesma coisa, não existia diferença entre uma e outra. Hoje em dia, talvez na sua igreja, talvez no seu templo evangélico, talvez na sua igreja católica, talvez na sua casa espírita, você escute os 10 mandamentos como algo relacionado à religião. Mas no passado, isso estava totalmente ligado às leis civis. Alguém levantou a mão? Foi o Éricles? Alguém gostaria de falar, de fazer um comentário? O Denis Andrade dizendo verdade, né? Muito bem. Então, essas leis civis, chamadas de decálogo ou de lei mosaica, ou mais popularmente dos 10 mandamentos, faziam parte das regras, dos regulamentos, das leis de um povo, chamado povo hebreu, que são os mesmos israelitas ou israelenses, ou os modernos judeus de hoje. Os judeus, os israelenses, israelitas ou hebreus, eles tinham esse código como o seu código normativo.
E aí, o Genilson pedindo para mostrar a tela novamente. Vamos novamente compartilhar a tela. Então, os 10 mandamentos eram um código legislativo, certo? Em que, na visão de Moisés, se o povo seguisse todas aquelas normas, todas aquelas leis, a sociedade seria perfeita, equilibrada, repleta de justiça, repleta de bondade, repleta de harmonia. Alguns acreditam que essas leis vieram do próprio Deus. Outros acreditam que foi o próprio Moisés que escreveu. Independente disso, essas leis existem, esse código existe até os dias de hoje. E uma coisa muito importante é que, se você parar para analisar de verdade esse código legislativo, você vai observar que, de fato, se você procurar segui-lo, a sociedade se torna mais equilibrada, menos violenta, mais harmoniosa. E aí pode se estabelecer a verdadeira justiça. Não é? Qual é o problema da lei, professor? O problema da lei nem sempre é a lei, mas o cumprimento da lei. Leis existem muitas, inclusive no Brasil, mas nem todas são cumpridas. Não é verdade? Ou são cumpridas pela metade. O Márcio Caetano falando que tem as leis de trânsito. É verdade. Temos leis civis, temos leis penais, temos leis tributárias, temos leis previdenciárias, temos leis trabalhistas, temos leis ambientais, temos um arcabouço, um conjunto magnífico de leis. Mas será que todo cidadão cumpre? Modernamente, nós podemos lançar outros exemplos a respeito da lei ou do direito. Diga, Adessandro, levantou a mão? Professor, a vez não é nem tanta lei, é quem fiscaliza a lei. O problema é quem fiscaliza a lei, diz o Adessandro. É verdade. É uma grande dificuldade e desafio do mundo moderno fiscalizar a aplicação da lei. Não é isso? Vou te dar até alguns exemplos recentes. Recentemente, nós tivemos e temos alguns decretos que são leis estaduais e que visam determinadas ações de uma tentativa de combate à pandemia, combate à questão do coronavírus, uma tentativa de melhoria sanitária, não é? Só que nem sempre essas leis são cumpridas. Por exemplo, o carnaval. Não houve carnaval esse ano. E o carnaval é a maior festa brasileira. Eu nunca tinha visto um ano sem carnaval. Claro que já havia assim, não vai ter carnaval no município tal, né? Mas em todos os estados não tem carnaval oficialmente. Só que nem todo mundo cumpriu essa determinação. Muitas pessoas fizeram festas clandestinas, não se preocuparam, se reuniram em bares de maneira clandestina, né? Então, tivemos um momento em que a curva de contágio do coronavírus foi acentuada. E como muitas vezes essa doença só se manifesta muitos dias depois, você não percebe na hora, porque o vírus pode ficar incubado por até 14 dias, então as pessoas ficaram despreocupadas. Olha aí, brinquei o carnaval e nem deu nada, nem aconteceu nada, nem adoeci, nem transmiti nada para ninguém. Só que 10 dias depois, 14 dias depois, o resultado, né?
Então, são exemplos de quão difícil pode ser a fiscalização da lei, como disse o Adessandro. Gostei da sua participação, Adessandro. Não é só ter a lei, mas é ter a aplicação e a fiscalização dessa mesma lei, senão ela fica só no papel, não é? Por isso Moisés era tão severo com o seu povo, e mesmo assim ainda havia desobediência. É claro que Moisés viveu numa época semi-selvagem, onde as pessoas eram rudes, eram ignorantes, eram analfabetas, eram iletradas e estavam acostumadas à escravidão. Mas, modernamente, a maioria das pessoas são alfabetizadas, têm alguma instrução, gostam de ser chamadas de cidadãos, de cidadãs. Então, se é cidadão, se é cidadã, poderia pelo menos observar a aplicação da maior parte das leis, das regras, das normas da sua sociedade. Não estou aqui para fazer um discurso legislativo, nem jurídico, porque a nossa disciplina aqui não é para um curso de direito, de bacharelado em direito, não, tá certo? Essa disciplina é uma disciplina de legislação, sim, e ética profissional para cursos de eletrotécnica, mecânica, cursos técnicos. Mas nós temos como parte dessa disciplina, além da ética, além da moral, também uma parte correspondente ao direito. Alguns colegas escrevendo aqui, né, o direito de dirigir, que todo cidadão tem, as leis municipais, importante essa questão de direitos, regras, mais complicado que na grande maioria das vezes as pessoas não respeitam, acabam infringindo as regras. É isso. São comentários aqui dos colegas. Até aqui alguma pergunta? Algum comentário? Oi, Jaciel. Eu acho que muitas vezes o Brasil está da forma que está, né? Não direcionando a todos pela questão de muitos direitos que o brasileiro tem. É como já foi falo no início do curso, né? O professor falou que às vezes um direito leva as pessoas a cometer erros, falhas, porque sabe que tem direito. Como muitas vezes a gente vê aí os bandidos, né, eles cometem assalto, né, vai lá, mata a vítima porque a vítima não quis dar seu bem, eles vão e tiram a vida. Eu já vi até conversa de um advogado dizer: se você matar o bandido, diga que você foi assaltar e ele reagiu, você matou, e você matou, de que você dizer que ele veio lhe assaltar e você matou ele. Então, são leis que, às vezes, eu não entendo e dá prioridade ao bandido e tira o direito do cidadão de bem, um pai de família. Então, eu acho que, muitas vezes, muitos direitos é o que estraga o ser humano. Comentários aí do Jaciel participando com a gente. Importante salientar, Jaciel, que o Brasil é um país de extremos, de uma relação de 8 e 80. No Brasil, nós já vimos o cidadão não ter praticamente direito nenhum, e também já vimos o cidadão ter praticamente todos os direitos. E que, no final das contas, isso acabou gerando, pode gerar distorções. Ao mesmo tempo que você tem direito à vida, à liberdade, ao mesmo tempo que você tem o direito de ir e vir, ao mesmo tempo que você tem o direito de trabalhar, de se alimentar, de morar, de vestir e a dignidade, você também tem contraprestações como cidadão, que nós chamamos de deveres. Então, eu tenho que me lembrar que, se sou cidadão, tenho direitos, sim. Isso é da natureza do cidadão, mas tenho também deveres. E os meus deveres devem ser aplicados
tanto quanto são aplicados os meus direitos. Numa situação como o Jaciel colocou, nós temos que ter muito cuidado, porque já vivemos períodos sombrios em determinadas épocas, onde o cidadão não tinha direito nenhum, onde o governante, o rei, o presidente ou o líder poderia te prender, te matar, ou tomar tuas terras, tua casa, tuas propriedades, sem te dar satisfação nenhuma. Tivemos tempos assim. E aí a sociedade evoluiu, nós passamos a ter alguns direitos resguardados, só que existem aqueles que distorcem um pouco esses direitos ao seu favor. A questão que o Jaciel colocou, e que muitas vezes você fica chocado, pode ter muito a ver também com a maneira como são elaboradas as leis no Brasil. Às vezes, o cidadão comum pensa que quem elabora a lei é um juiz. Não é. Quem é que elabora as leis do Brasil? Alguém sabe? Deputado. Gostei, Federal. Adriano. Gostei. O Adriano Costa foi bem certeiro e vai ganhar pontuação por isso. O senhor falou na aula passada. E você lembrou. Deu até um exemplo do Tiririca. Pronto. Quem faz as leis? Os deputados, os senadores, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores da República e os vereadores municipais. São essas pessoas que escrevem os projetos de lei, que fazem os projetos de lei. Então, nós devemos prestar atenção nos projetos de lei e devemos prestar atenção em quem votamos para as casas legislativas, porque é lá que as leis são escritas, não é no tribunal. O juiz, ele julga conforme as leis. O juiz não pode inventar as leis. O juiz tem muito conhecimento, mas quem escreve as leis é o deputado federal, é o senador da República, é o deputado estadual e é o vereador. Uma coisa interessante é que, no caso brasileiro, nós temos a cultura de prestar muita atenção no presidente, no governador e no prefeito. E esquecemos os legisladores. Uma coisa curiosa é que os legisladores nos representam. Eles somos nós. São nossos representantes. Nós vivemos uma democracia representativa. Tem comentários aqui. Nós temos o direito de ir e vir, mas muitas vezes não podemos ir a alguns lugares. Sim. Uma coisa importante sobre a lei é que nem sempre o direito te garante uma aplicação absoluta. Porque você pode me perguntar, ficar curioso e até ter essa dúvida. Professor, o Brasil é um país livre? O Brasil é um país democrático? Então, por que eu sou obrigado a fazer certas coisas? Por exemplo, por que eu sou obrigado a votar? Por que eu sou obrigado, no caso dos homens, a servir as Forças Armadas? Porque, ao mesmo tempo, você tem direitos e você tem deveres. Não é? Então, assim, não nos esqueçamos de que existem obrigações na vida social, certo? Que são, como a Adessandro falou, os deveres do cidadão. No Brasil, no caso brasileiro, o cidadão é obrigado a votar porque o legislador, e aí o legislador entendeu que isso
é importante. Se o voto não fosse obrigado no Brasil, talvez nós não tivéssemos a participação. Mas aí é uma questão legislativa. Pode mudar? Pode. Na maioria dos países, não é só no Brasil, o cidadão também é obrigado a servir as forças militares. Todo cidadão é um soldado em potencial. Graças a Deus, o Brasil não vive numa zona de guerra externa, como algumas nações do mundo, e há muito tempo não se envolve diretamente em guerras, como já se envolveu no passado. Mas existem países, como Israel, por exemplo, como a Itália, por exemplo, onde o serviço militar não é apenas para o homem, é para a mulher também. E naqueles países, muitas vezes, existe até uma previsão de que qualquer jovem, homem ou mulher saudável, vai cumprir um tempo de serviço militar. Nesses tempos de redes sociais, de mídias sociais, nós até vemos algumas postagens. Outro dia eu estava numa rede social e vi uma moça, aparentemente uns 18 anos, e o namorado dela, e ela estava com um fuzil, né? E aí você até pensa, será que ela é de uma facção? Será que ela é uma criminosa? Será que... né? E aí, não, eu fui ver, era uma mulher israelense, ela estava prestando serviço militar, e lá em Israel, a maioria dos jovens, tanto faz ser homem, tanto faz ser mulher, presta serviço militar por 2 anos, no mínimo. Mesmo que você não queira ser militar, você queira ser civil mesmo, mas quase todo mundo, aquele que é saudável, presta serviço ao seu país por pelo menos 2 anos. E todo jovem saudável é obrigado a aprender a atirar com um fuzil, porque Israel, diferente do Brasil, diferente de muitos países pelo mundo, vive numa zona de guerra externa. O que é que isso significa? Significa que a qualquer momento eles podem ser convocados para a guerra, porque eles vivem cercados por 22 nações inimigas. Só tem 22 países no mundo que querem destruir Israel, só 22. Então, todo jovem lá tem esse treinamento, né? Em Israel é legal porque você pode sair na rua e não tem perigo de ser assaltado. Tem muito pouca criminalidade nas ruas e você pode deixar até coisas assim, deixar o carro fora da garagem, não se preocupar muito com isso. O que pode acontecer é você morrer de um ataque de mísseis ou de um atentado à bomba. Assalto não, mas mísseis e bombas sim. Então, cada lugar tem as suas particularidades, as suas regionalidades, certo? Então, no caso israelense, é obrigatório, isso tem a ver com leis daquele país, que o jovem, homem ou mulher, preste o serviço militar por pelo menos 2 anos. E aí você diz, eles não têm direitos lá? Eles têm muitos direitos. Eles têm direito à vida, eles têm direito a trabalhar, eles têm direito à liberdade, eles têm direito a ter uma profissão, eles têm direito de escolhas, mas eles também têm obrigações, também têm deveres, certo? Então, a cidadania, e aqui nós vamos falar muito de cidadania também, como do direito, está inserido também as responsabilidades de cada cidadão, né? É importante colocar isso, porque às vezes o senso comum, a televisão, os programas que a gente assiste, né, fala só no direito, 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 direito. Direito é legal, eu tenho direitos, eu defendo que você tenha direitos, eu quero ter direitos, mas eu defendo também que você tenha deveres, que você tenha obrigações, que você tenha responsabilidades, para que dessa maneira você possa exercitar plenamente a sua cidadania, certo? Eu falei aqui do serviço militar, mas é só um exemplo, porque o fato de você também exercitar o seu exercício eleitoral, né, como eleitor, isso também faz parte da cidadania, certo? O fato de você poder ser acompanhado com registros através de um RG, de um CPF, ou de um outro tipo de documento, como a certidão de nascimento, de casamento, isso também faz parte da cidadania, né? Esse arcabouço de situações oficiais. Diga, Márcio Moreira, pode falar. Quer dizer, professor, que é por isso que os deputados têm tanto auxílio, né? Que eles fazem as leis para ele mesmo, né? Gostei. Olha aí, Márcio Moreira, né? Falou muito bem. É verdade. Se você dá poder
para um deputado e não fiscaliza esse deputado e sabe que ele é o legislador, ele pode legislar em causa própria, fazendo e elaborando leis que beneficiam ele mesmo. Por isso que é tão importante, né, professor? por isso que é tão importante fiscalizar o poder legislativo no sentido de acompanhá-los. Muitas vezes nós não queremos assistir às reuniões, nós sabemos que isso passa na televisão, não apenas nos canais tradicionais, mas que existe a TV Senado, a TV Câmara, né? Você sabe muito bem que você pode assistir às deliberações da Assembleia Legislativa. Alguns municípios, de vez em quando, até mostram as sessões da Câmara Municipal, então abrem ali para o público assistir se quiser, mas a gente não se interessa muito por isso, por algumas razões também culturais. Então, o cidadão, ele, além de votar, ele precisa fiscalizar, cobrar os atos do legislador, certo? Eu vou dar uma pausa de 2 minutos. Em 2 minutos, nós voltamos para mais considerações a respeito do direito e dos deveres do cidadão. Voltamos já.